Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estimadas irmãs, neste 25º domingo do tempo comum, nós escutamos o evangelista Marcos narrar um acontecimento que se deu dentro do contexto da formação dos discípulos de Jesus. Quando nós adentramos o caminho do evangelho e da igreja, podemos ter a tendência de imaginar que Jesus tinha um projeto muito claro e de que a igreja se estabeleceu quase que milagrosamente, de maneira sobrenatural, e que, tal como a criação do Gênesis, ele pensou e todas as coisas foram feitas. Quando nós, no entanto, vamos conhecendo o evangelho e a pedagogia de Jesus, nós vamos descobrindo que a fundação da igreja foi uma realidade trabalhosa para nosso Senhor, que ele precisou enfrentar toda a fragilidade dos homens, lidar com as misérias que são próprias de todos nós, para que pudesse, com esta mão de obra tão ruim, fazer a sua obra de graça acontecer no meio da humanidade. Nós vivemos num mundo que busca, e é legítimo que o faça, ser cada vez mais inclusivo. E nós temos muita dificuldade de que, dentro de algum contexto, exista distinção de pessoas. Nós temos até mesmo, e as novas gerações ainda mais, muita dificuldade com relação de autoridade e submissão. Vejam, por exemplo, quando nós entrávamos numa escola, há alguns anos atrás, particularmente quem tem mais de 50, o padre nem vai perguntar quem tem mais de 50 para não revelar quem são os coroas daqui. Mas você se lembra muito bem, e é motivo de orgulho ter mais de 50, viu? Que quando o professor entrava, havia uma clareza muito grande de que ele estava ali para ensinar coisas que nós não sabemos. Porque ele estudou, aprofundou-se em determinada questão, e nós, alunos, éramos apenas aqueles que, vazios, íamos receber o conteúdo que ele tinha preparado para nos passar, porque era mais inteligente e mais bem informado do que nós. Quando, ao contrário, hoje em dia um professor entra na sala de aula, a primeira coisa que ele diz é a seguinte: os professores aqui podem me desmentir se eu estiver errado. Eu sou o professor fulano de tal, eu estou aqui para dar essa disciplina, mas eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para aprender também com vocês. Eu ensino e eu aprendo com vocês. É assim, sim ou não? Não deveria, porque o professor é um mestre, e para ser mestre é preciso que haja discípulo, e ninguém quer ser discípulo mais, todo mundo quer ser mestre.
Então, os alunos não aceitando mais que exista um mestre, o professor precisa chegar e dizer para ele: olha, eu sou professor, mas não sou exatamente um mestre. Eu sou mais ou menos amigo de vocês. Eu sou mais ou menos igual a vocês. Por quê? Porque ele não quer ser discípulo e não quer ter um mestre. E para conquistá-lo, a gente então rebaixa a nossa condição de mestre e se põe em igualdade com ele, porque nós não conseguimos mais imaginar uma sociedade onde existam autoridades. Isso no contexto da escola. Vai se agravando quando a gente descobre que também nas nossas casas as coisas começam a funcionar mais ou menos assim. O pai chama o seu filho, a mãe chama a sua filha para ter uma conversa e diz a ele uma célebre frase que é dita pela maioria das pessoas que têm meia idade: meu filho, embora você tenha relações outras na rua, lembre-se que o seu melhor amigo é o seu pai e que a sua melhor amiga é a sua mãe. É assim, sim ou não? O pai e a mãe não é para ser amigo do seu filho, é para ser autoridade. É para ser o pai, é para ser a mãe, é para ser aquele que manda e ele obedece. Mas os nossos filhos não estão prontos para esta conversa. E é muito duro dizer que nós precisamos obedecer a alguém. Então é preciso que a gente se relacione como amigo, porque relação de amizade é uma relação entre iguais. Mas o pai não é igual ao filho, ele tem autoridade de pai. A mãe não é igual à filha, ela tem autoridade de mãe. E meus irmãos, nós vamos inocentemente entrando no contexto desse universo, sem perceber que nós estamos nos tornando uma sociedade que não está pronta para o Evangelho, ou que pelo menos está desconstruindo os princípios do Evangelho. Vejam, por exemplo, em que contexto se deu a descrição de São Marcos no dia de hoje. Jesus chegou, nos disse o princípio do texto, e pediu que não dissessem a ninguém que ele estava ali, porque Jesus queria fazer uma formação com os 12 apóstolos. A primeira coisa que a geração de hoje diria é que isto que Jesus fez é um absurdo, porque ele estava discriminando pessoas. Ele estava criando uma panelinha com 12, quando tinha uma multidão esperando por ele, e ele quis apenas aqueles 12 homens para oferecer uma formação, e ainda pediu que não contassem a ninguém que ele estava ali, porque ele estava se pondo para os discípulos na condição de mestre. Ele ia ensinar aos 12 discípulos o caminho da fé. Depois, não obstante, Jesus ainda fez uma outra discriminação. Se nós formos ao texto da transfiguração, nós vamos descobrir que dentre os 12 discípulos, Jesus transfigurou-se apenas diante de 3. Deixou todos os outros e pediu que apenas eles, os 3, subissem com ele ao monte para que ele transfigurasse. E aí então outra vez, Jesus estava privilegiando dentre os 12 outros 3, o que aparentemente é um absurdo, porque nós somos todos iguais, e como é possível que Jesus estivesse privilegiando apenas a 3? Jesus, achando que tinha feito pouco, ainda estabeleceu uma autoridade sobre Pedro, fazendo-o primeiro. E depois o Evangelho nos revela que Jesus ainda tinha um predileto a quem ele amava mais: João. Aí então, meus irmãos, quando os discípulos se deram conta de que a pedagogia de Jesus era incompreensível, e que ele se punha no lugar de mestre, e que eles iam precisar aprender de Jesus aquilo que ele tinha para ensinar, a partir do jeito de Jesus, porque Jesus não retrocedia, eles começaram a se deixar dominar pelo orgulho.
E é aqui que mora o problema. Pedro podia se achar mais importante do que os outros, porque afinal era o primeiro papa da igreja. João se sentia melhor do que os outros, porque somente ele teve suficiente intimidade, rezávamos sobre isso ontem, de reclinar sobre o peito de Jesus a sua cabeça. Tiago era chamado o maior. Vejam que os outros discípulos, como Bartolomeu e tantos outros, são pouco citados nas Escrituras, porque não tinham esta relação tão próxima com nosso Senhor. E o orgulho lhes foi invadindo o coração. Eles que deveriam aprender de Jesus porque estavam mais próximos, porque foram eleitos por Jesus para serem discípulos que aprendiam do Mestre de maneira próxima, se deixaram dominar pela soberba e sentiram-se mais importante, inclusive espiritualmente, do que os outros discípulos. A discussão era: quem dentre nós é o mais importante? Aí Jesus sentou-se, chamou-os, nós aqui diríamos chamou-os na chincha, e lhes disse o seguinte: aquele que quer ser maior no reino de Deus precisa servir a todos. Abraçou uma criança e disse: é preciso que vocês sejam como esta criança, porque somente este que tiver esta capacidade será grande no reino dos céus. Qual é a relação entre o orgulho que Jesus estava combatendo no contexto daquela importância discutida pelos discípulos com este abraço na criança? Vamos trazer para a nossa experiência como Renovação Carismática Católica. Meus irmãos, quem aqui, anos atrás, teve na renovação uma experiência impactante com Deus? Levante o seu braço. Aquela memória que nós temos de um dia muito feliz. Eu não sei você, mas eu me lembro perfeitamente o dia em que eu fui batizado no Espírito Santo. Era um grupo de oração na minha comunidade. Nós não tínhamos renovação e pedimos à comunidade do Junco, um grupo de oração que praticamente não existe mais, o que é uma pena. Eles estavam rezando, cantaram Eu Navegarei no Espírito, no Oceano do Espírito, como cantávamos hoje. Eu era criança, menino, e naquela oração eu me lembro que também como hoje fizemos pequenos círculos para rezar. E a pessoa que conduziu pedia que nós suplicássemos o batismo no Espírito Santo. E eu me lembro perfeitamente, embora criança, que eu começava a pedir o batismo no Espírito Santo, mas pensava: eu não sou digno. Eu pedia uma vez, mas pensava: Deus não vai me dar. Dava um passo à frente e outro atrás, um passo à frente e um outro atrás. Quando uma senhora do grupo de oração, Alcântara, impôs as mãos sobre mim, e eu senti a força do Espírito Santo sobre todo o meu corpo. Repousei no Espírito Santo e desde então tomei gosto pela palavra, lutei pela conversão e assumi os carismas do Espírito como uma identidade para a minha vida, porque Deus os deu naquele dia. Naquela ocasião, portanto, eu estava nascendo no Espírito. O Espírito Santo me tornava como uma criança que precisava crescer em estatura, em sabedoria e em graça, que precisava aprender a viver no Espírito. Você, com a sua história, tornou-se em algum momento uma criança espiritualmente. E são os anos mais bonitos da nossa conversão. Porque como nós somos crianças, Deus vai cuidando de todos os detalhes. Deus não nos deixa no período da infância espiritual passar por nenhuma aridez. Você se lembra que na sua infância espiritual, quando você rezava, você sentia forte a presença de Deus, sim ou não? A nossa perna tremia, sim ou não?
as nossas mãos, quando nós levantávamos, tremiam, a gente tinha vontade de chorar, a gente não queria parar de ler as Escrituras, levantava de madrugada para rezar o terço, o Espírito Santo agia com poder, a gente não se cansava de rezar. Quando impunha a mão sobre alguém, Deus falava com dom de ciência, num grupo de oração Deus falava com profecia, e tudo era muito bom. Mas aconteceu um problema lá na frente. A gente não tinha mais o mesmo gosto de rezar. O que é que está acontecendo? A gente rezava e a perna não tremia mais. O que é que está acontecendo? O ministério cantava a música que a gente amava, e nem de longe nós tínhamos vontade de chorar. Aconteceu isso com você, sim ou não? E a gente pensa, meu Deus, eu estou num momento de aridez espiritual. Quantos me procuram e dizem, padre, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu rezo e não sinto nada, eu não tenho mais vontade de rezar, eu não tenho mais vontade de ir ao grupo de oração, tudo que eu faço é na força da disciplina. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo. Aquela criança começou a crescer, e Deus não precisa mais ficar o tempo inteiro dando pequenos impulsos, porque você já tem as pernas firmes. E nosso Senhor muitas vezes permanece em silêncio, porque você não é mais criança, você é espiritualmente adulto. E tal como muitas vezes você trabalha por obrigação, tal como muitas vezes você tem que realizar atividades das quais você tem às vezes rejeição, a oração também precisa ser movida pela mesma disciplina, porque você é adulto e responsável por sua vida espiritual. O Espírito Santo não tem que ficar mimando mais você. Isto é uma graça, não é um problema. Isto é um dom do Espírito Santo, do crescimento espiritual. Não tem mais que chorar, não tem mais que tremer perna. Se Deus o der, bendito seja Deus. Que forte aquele momento de efusão que nós vivemos. Deus quis nos dar esta consolação e nós somos gratos por este consolo. Mas quando Ele não quiser também, não tem problema, bendito seja Deus. O adulto tem a compreensão daquilo que vive. Mas há, de novo, outra situação da qual nós precisamos nos precaver. E o Brasil está enfermo disso, e eu lhe quero alertar a respeito. Muitos de nós, ou muitos dos que já não estão entre nós, entram no grupo de oração, voltam para a igreja pela renovação, pelo grupo de oração, vão crescendo espiritualmente e começam a estudar. A ler São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, a falar da liturgia. Eu não sei se você vê na internet, mas agora a polêmica é se bate palma na missa, se não bate, se usa véu, se não usa. Todo mundo está brigando aí por causa disso. Aí abandona o grupo de oração porque tudo que viveu era sentimento e agora não é mais sentimental. E eu sou um intelectual da fé, vocês não são intelectuais da fé, e o coração vai se enchendo de soberba espiritual. Qual é o problema? Aquela criança que foi crescendo espiritualmente, deixou com que crescesse também no peito um orgulho luciferino, que afastou aquela ingenuidade bonita de quem era dependente de Deus. Nós precisamos então, no dia de hoje, descobrir que existe da parte de nosso Senhor um pedido de que nós sejamos, atenção para esta palavra, espiritualmente equilibrados. O que é o equilíbrio espiritual a que eu me refiro? Nós precisamos crescer em conhecimento, nós precisamos aprofundar o conhecimento da nossa fé, conhecer o catecismo da igreja, quem sabe um pouco de código de direito canônico. Nós precisamos conhecer os grandes doutores da igreja, tais como o que citei, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Edith Stein, e tantos outros santos que nos apresentam coisas muito profundas para a vivência da nossa fé. Mas atenção, é preciso que nós tenhamos a capacidade de crescer na maturidade, crescendo junto também a humildade.
crescer na fé, crescer no conhecimento e crescer também na dependência de Deus. Porque senão, meus irmãos, nós vamos nos tornando soberbos, insuportáveis. E na Igreja Católica, infelizmente, tem crescido, e digo isso com tristeza, um monte de gente insuportável. Nós não podemos viver uma experiência de fé que é incapaz de comunicar aos outros a beleza do amor de Deus. Nós não podemos comunicar ao outro o que significa pertencer a Jesus, se o nosso coração é tomado de orgulho, é tomado de soberba, se nós nos sentimos como os discípulos mais importantes do que os demais, porque pensaram eles: eu sou íntimo de Jesus, eu conheço muito sobre a fé, eu fiz até um curso à distância sobre teologia, eu sou isso, eu sou, e Deus vai se tornando nada, porque você é coisa demais. Não tem espaço para que Deus seja nada, porque nós já tomamos todo o espaço. Não há espaço para a ação da graça de Deus. Meus irmãos, eu tenho muita pena, e esta é a palavra, de cristãos, como os discípulos de Jesus, que depois foram corrigidos por nosso Senhor, que imaginam que porque foram eleitos por Deus, são melhores do que os demais. E às vezes nós somos tentados a isso. Eu queria até, entre parênteses, que você tomasse o cuidado de tomar esta homilia para você. Porque nós temos o péssimo costume de escutar alguma coisa que o padre ou o pregador diz e irmos na nossa mente imaginando: eita, fulano de tal é assim mesmo. Olha, aquele grupo é desse jeito. E a gente vai terceirizando aquilo que Deus está falando. Não, isso não é para mim, não, é para você. É para você. Não pense em ninguém, não terceirize aquilo que o padre está dizendo. Como, aliás, eu não terceirizo para vocês. Quantas vezes fui eu que me pus nessa posição? Não raramente. E preciso me proteger o tempo todo para que isso não aconteça. Aí então, dizia eu, nós olhamos para aqueles que não conhecem a Jesus, que estão vivendo situações de pecado, cuja vida e cuja conduta é tão desviada daquilo que a palavra de Deus diz, e a gente que foi eleito por Deus para tornarmos-nos íntimos seus, olhamos para a pessoa de cima para baixo e pensamos: coitada, não presta. Tem até mães, eu sei que as que estão aqui não fazem isso, que dizem para vocês: se continuar assim vai para o inferno. Meu filho vai para a igreja, pelo amor de Deus. O mundo de hoje não quer saber de Deus. E olha de cima para baixo, porque nós somos uma casta superior. Mas eu queria, à luz do evangelho de hoje, dar uma notícia bem triste para você. E eu preciso dá-la, porque o Senhor deu primeiro a mim, e a minha obrigação é comunicá-la. Você está aqui, perto de Jesus, vivendo os dons carismáticos, ouvindo palavra de Deus que nos fere o coração, ouvindo músicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para trabalhar dentro em nós, não porque você é melhor do que os outros, mas porque entre os outros Deus te considerou o pior de todos, e para você não ir para o inferno, Ele teve que te atrair de alguma maneira, porque o outro pode ser salvo com uma Ave Maria, e com tudo que você recebeu, com tudo que eu recebi, nós corremos o risco de ir para o inferno, porque nós somos os piores. E a razão é simples: Deus ama
ama os que são pobres. A sua pobreza não é um problema. O fato de você ser miserável não é um problema. O fato de você ser inclinado para o mal não é um problema. É uma graça, porque Deus ama os pobres. Deus ama os pecadores. Deus ama aquela realidade que está impregnada na nossa vida, de que a gente cai, a gente levanta, a gente quebra a cara e a gente cura de novo. A gente se afasta de Deus, volta para se confessar dos mesmos pecados com a cara de pau, chora, sofre, mas não desiste de Jesus, porque embora miseráveis, a gente tem a coragem de dizer: Senhor, eu não valho nada, mas eu não sei viver sem você. Eu não presto, eu peco, eu erro, mas eu não sei viver sem você. E Jesus se compadece dessa nossa condição. Meus irmãos, não discuta mais no seu grupo de oração quem é mais importante. Não queira descobrir na sua casa quem é o mais importante. Não tentemos na sociedade descobrir qual casta é mais importante. Não tente, porque não nos interessa. Santa Teresinha, já que falávamos sobre os santos, tem duas frases que iluminam esta nossa condição. A primeira frase de Santa Teresinha é aquela que diz que nós devemos desejar o último lugar, porque ninguém briga por ele. Ninguém briga pelo último lugar. Você já viu alguém brigar para ser pobre? Você já viu alguém brigar para ser humilhado? Você já viu alguém brigar para ser ofendido e oprimido? Ninguém quer esse lugar. Ocupe-o e seja salvo. Ocupe o lugar da dor que Deus está te oferecendo, porque ninguém quer sofrer. Mas Jesus nos revelou com sua cruz que este sofrimento que você vive é o único caminho eficaz para a sua redenção. Que é este sofrimento que você vive que mata o orgulho que pode te levar para o inferno. Que é essa situação que você experimenta na sua vida que anula a possibilidade de que o seu coração se torne soberbo. E que graça grande, meus irmãos, sermos pobres diante de Deus. E por fim, a segunda frase de Santa Teresinha é o remédio para que nós sejamos crianças do ponto de vista da humildade, que crescem na vida espiritual, mas matam o orgulho. A oração. Parece uma coisa tão clichê dizer isso, porque num encontro como este, na vida da renovação, a coisa mais óbvia é que um padre peça para que o seu povo reze. Nós chamamos aos nossos encontros de reuniões de oração. Nós somos membros de um grupo de oração. Eu não sei se você se lembra também, mas na minha paróquia a gente tinha uma experiência que era um pouco difícil. Porque tinha um grupo na paróquia que se preocupava muito com as questões sociais, políticas, com a transformação da sociedade. E quando a renovação começou a nascer, a gente tinha uma sede de rezar, fazíamos vigílias, tinha o grupo de oração, tinha o grupo de perseverança, tinha a antiga escola Paulo Apóstolo, e nós tínhamos uma série de atividades, todas muito regadas à oração. E então havia alguns irmãos que diziam: esse povo da renovação reza, reza e não faz nada. De que adianta orar e não transformar a sociedade? E a gente sofria com esse tipo de afirmação. E eu quero dizer uma coisa: nós vamos transformar a sociedade, nós vamos transformar as escolas, nós vamos transformar a política, nós vamos transformar o nosso orgulho em humildade, apenas se nós rezarmos. Santa Teresinha diz, como eu citei, que não rezar é ir para o inferno sem a ajuda do diabo. Você não precisa fazer nada, apenas abandone a oração. Se você abandonou a oração, volte. É urgente, porque a oração mata o orgulho,
A oração mata a soberba. A oração mata o desejo que nós temos de sermos melhores uns do que os outros e nos coloca como criança na mão de Deus para ser cuidada, nunca mimada e salva pela força da humildade que de Deus recebemos como dom. Por fim, eu disse isso em uma ocasião para a renovação e eu quero repetir. Quando nós olhamos para toda essa exigência do Evangelho, nós temos a tendência de olhar para quem é membro de igreja e para a nossa própria vida e dizermos a nós mesmos e aos demais: é impossível viver assim, por isso que na igreja tem tanto hipócrita, porque esta vida é impossível de ser vivida. A esse respeito, alguém disse ao arcebispo Fulton Sheen, era um arcebispo americano: Excelência, eu sou de Deus. Você já deve ter escutado isso. Eu rezo, eu temo, eu leio as escrituras, mas eu não frequento a igreja porque lá está cheio de hipócrita. Quem já ouviu isso? Eu rezo em casa porque a igreja é cheia de hipocrisia. Ao passo em que o arcebispo respondeu: meu filho, não tem problema, seja católico, aqui sempre cabe mais um hipócrita. Na renovação, talvez esteja cheio de hipócritas. Bem-vindos, aqui é o seu lugar, sempre cabe mais um hipócrita. O importante é nós não desistirmos de viver a coerência que não nasce do nosso esforço, mas nasce do altar. Por isso hoje, como assessor eclesiástico da renovação, eu colocarei a todos e a cada um sobre a patena que será oferecida neste altar, com uma intenção muito simples, a de que você não desista. Diga para quem está do seu lado: não desista. E como fizemos na efusão, balance o ombro do seu irmão e diga para ele: pelo amor de Deus, seja santo, porque eu quero encontrar você no céu. Seja santo, porque nós vamos nos encontrar no céu, e lá não haverá hipocrisia, haverá apenas muito louvor ao Senhor. Amém.